Olá você que é um pontinho de luz dentro da sua comunidade, com boas informações você pode se ajudar e ajudar a todos. Esse canal visa passar informações sobre glaucoma, prevenção de cegueira. Como o glaucoma é o inimigo número 1 da saúde visual, ele será o nosso principal assunto. Então falaremos de outros tópicos também, mas vamos dedicar maior atenção ao glaucoma. O Glaucoma Sem Mistérios faz parte de um projeto de prevenção de cegueira que transmite conhecimento médico para pacientes num linguajar simples, didático, de fácil assimilação, com exemplos muitas vezes fáceis de nunca mais esquecer. Então a ideia é trazer conhecimento médico para pacientes. O objetivo do nosso canal é falar para pacientes que muitas vezes estão espalhados em lugares ermos do Brasil e até do mundo, que não têm muito acesso à informação e muitas vezes se baseiam em informações falsas, que levam a enganos fatais no tratamento dessa doença. Como todo mundo sabe, o glaucoma é uma doença silenciosa, praticamente assintomática nas suas fases iniciais e avançadas, e é justamente nessas fases, quando é o ideal, que a gente inicia o tratamento e o paciente muitas vezes não sabe que tem essa doença e quando tem conhecimento sobre a doença, muitas vezes não continua o seu tratamento por não sentir nada, não ter muitos sintomas. Então são enganos que levam ainda muitas pessoas ao insucesso do controle do glaucoma. O canal de podcast visa então passar essas informações e hoje é o nosso primeiro episódio. Esse canal é dedicado a qualquer pessoa, principalmente aquelas pessoas acima de 35 anos. Por quê? Porque a idade onde a gente começa a ter mais alterações na estrutura ocular e que favorecem o aumento da pressão intraocular. Então, é mais frequente a hipertensão intraocular em pacientes acima de 40 anos. Porém, o glaucoma não é apenas de um tipo, né? Então, falaremos também de outros tipos de glaucoma. Mas, como o glaucoma crônico simples é o principal e o mais frequente glaucoma que atinge a população, a gente vai dar atenção a ele. E sendo assim, o seu fator de risco principal é o aumento da pressão intraocular, e essa pressão intraocular aumenta com o passar dos anos. Então, a cada 10 anos de vida, aumentamos 2 pontos, 2 milímetros de mercúrio na pressão intraocular. Você sabia disso? Esse é um dado importante, porque é por isso que à medida que envelhecemos, a nossa pressão intraocular vai aumentando e o risco do glaucoma vai se aproximando. Então, nós criamos um método de ensino dessa transferência de conhecimento médico para pacientes chamado de 3Cs do controle do glaucoma. E esses 3Cs são muito simples. Primeiro, conhecer que tem a doença. Segundo, manter a continuidade no tratamento. E terceiro, ter bons costumes. Sim, porque qualquer doença, quando encontra um corpo bem alimentado, bem descansado, com boa imunidade, com bons hábitos, a doença será mais fácil de controlar. Então é importante também falar dos seus costumes diários para que você tenha um bom estilo de vida favorável ao controle do glaucoma. A importância desse canal é principalmente por ser um canal virtual, de acesso fácil, gratuito, e objetivamos então atingir as pessoas em qualquer região do Brasil. Nós temos um curso também online chamado Glaucoma Sem Mistérios, e nesse curso sim, atingimos todas as regiões do Brasil e até o exterior. Então hoje temos pacientes em todas as regiões do Brasil. Nesse primeiro episódio, nesse primeiro a emoção é grande, porque além de ser o primeiro episódio do nosso podcast, nós temos um super convidado, que eu fico assim muito orgulhosa de ser o primeiro convidado do nosso podcast Glaucoma Sem Mistérios, que é o Dr. Marcelo Macedo. O Dr. Marcelo Macedo é um médico, oftalmologista renomado, acabou de realizar, de concluir seu doutorado na USP, também foi o prêmio da SBO de pesquisa em 2024, e ele veio nos ajudar num projeto que tivemos na semana passada aqui na cidade, de prevenção de cegueira, onde conseguimos atingir centenas de pessoas. E aí, Marcelo, me conta um pouquinho dessa sua trajetória. Tudo bem? Olá a todos, um grande prazer estar aqui, sempre uma honra e poder voltar para Porto Seguro e toda a comunidade ao redor, Arraial, Trancoso, e eu que venho de São Paulo e tem todo aquele mundo louco que nós vivemos, e aí chegar aqui e ver um mundo diferente do nosso dia a dia, né? Então, primeiro, pela comunidade que a gente atendeu agora, aquele evento que você faz lindamente, parabéns de novo. Um evento que praticamente anualmente você está realizando.
e que atendeu, como você falou, centenas de pessoas. Foi muito legal e poder estar ajudando, esse é um primeiro passo que eu venho aqui e realizo. O outro é estar aqui para o evento, para o Glaucoma Sem Mistérios, que eu acho uma coisa incrível que você criou, que atinge, como você falou também, o Brasil e tal, ao mundo até, pessoas de fora do Brasil, e que tem acesso exatamente a esse glaucoma, a entender mais o glaucoma, porque muitas vezes nós médicos no dia a dia do consultório não conseguimos passar dentro de uma consulta, dentro do consultório, a importância. Às vezes o paciente até sabe que tem ou não entende muito bem direito, e isso faz parte inclusive do próprio tratamento do paciente. Ele entender a doença que ele tem faz parte de ele sim seguir tratando e falar, eu preciso fazer esse tipo de tratamento, e isso é muito importante. E muitas vezes, como eu falei, isso não chega a ele de uma forma tão clara. Às vezes nós mesmos no dia a dia talvez achamos que passamos e não passamos no consultório. E aí é exatamente todo esse percurso desse curso, acho que chegando acesso a esses pacientes que querem entender melhor sobre o que é a doença, vai fazer parte não só de ele procurar o seu médico de uma maneira melhor, ele vai entender a doença e com certeza realizar o seu tratamento mais adequado. Então, é um grande prazer estar aqui, e agora com o podcast, quem sabe atingindo aí diversas pessoas, diversas regiões, e a gente conseguir divulgar mais essa doença, que é a primeira causa de cegueira irreversível no mundo, né? Então é uma coisa bastante importante que tem que estar sendo divulgado. É isso aí. Para quem nunca ouviu falar de glaucoma, né, eu gosto sempre de passar assim uma introduçãozinha. A gente sabe que o nosso público é um público muitas vezes leigo, né, no assunto, então a gente sempre gosta de fazer um apanhado geral sobre a doença. As informações gerais que eu gostaria de deixar aqui é que 90% dos casos de cegueira ocorrem nas áreas mais pobres do Brasil, do mundo, né? 60% delas poderiam ter sido evitadas, e aí entra o glaucoma. O glaucoma é uma cegueira que poderia ter sido evitada. Então, quando o paciente chega pra gente tarde demais, isso é muito frustrante para o médico, porque ele perdeu anos de controle da doença e chega numa fase muito terminal, onde realmente evitar aquela cegueira já passa a ser muito difícil, né? A gente dá mais anos de visão para aquele paciente. Falando, né, ainda de alguns dados epidemiológicos, hoje a gente tem 80 milhões de pacientes com glaucoma no mundo, né, e muitos desses pacientes estão aí evoluindo para cegueira, porque esses são os casos diagnosticados. Tem muitos pacientes que não têm diagnóstico da doença, então presume-se que esse número de 80 milhões seja muito maior, porque esses 80 milhões são os que sabem que tem a doença. Porém, há indícios de que aos 60 anos, 10% da população tem glaucoma, e, por exemplo, no Brasil a gente tem diagnóstico de apenas 2%. Pode ser que haja 8% da população de 60 anos hoje com a doença sem saber, e o que realmente é o primeiro pecado capital, segundo o professor Remo Suzana Júnior. Atualmente, a gente tem 80 milhões, mas a Organização Mundial de Saúde, pessoal, presume que em poucos anos chegaremos a aproximadamente 112 milhões em 2040. Então, é importante que a gente esteja atento a essa doença, que é uma neuropatia óptica multifatorial progressiva que afeta o segundo par craniano, o nervo óptico. Então, a estrutura que o glaucoma afeta é uma estrutura nobre que se conecta ao cérebro, e por isso é tão difícil de, por exemplo, ser trocada. E até hoje não se tem como fazer isso, porque ela é uma estrutura, um par craniano, o nervo óptico se conecta ao nosso cérebro, e isso torna essa doença uma doença com um padrão, digamos, neurológico também. 15% das pessoas que utilizam colírios, por exemplo, tratando essa doença, ainda podem desenvolver uma perda de visual severa em 10 anos. E aí entram outros fatores que a gente também tem que abordar. Então, dito isso, sabendo que no Brasil apenas 2% da população tem diagnóstico de glaucoma, eu reforço o que o nosso professor Remo Suzano sempre fala. Esse é o primeiro pecado capital, ter e não saber. Então, Marcelo, agora vamos começar então o nosso tema de hoje, né? Dito isso, eu quero que você traga pra gente aquelas informações, aqueles avanços tecnológicos que aconteceram no último ano, tanto na parte clínica quanto na parte de tratamentos a lasers e até cirúrgicos. Vamos, para facilitar e ficar didático, me fala um pouquinho sobre os fármacos.
O que nesse último ano te chamou a atenção de inovação nos fármacos, nos remédios, nos colírios para glaucoma? Bom, só fazendo esse link, né, com tudo que tem a ver, né? Quando a gente chega no tratamento, a gente precisa exatamente isso que você falou, então acho que vale sempre reforçar esse ponto, né? O glaucoma, ele na maioria das vezes é assintomático e por isso que o paciente, principalmente com histórico familiar e principalmente 35, 40 anos para frente, deve procurar o médico exatamente porque ele não tem sintomas. Mas a partir da hora que você for no seu médico, com todos os seus históricos e fatores de riscos possíveis, que não é o caso da discussão aqui hoje, e o médico fala você tem glaucoma, então eu falo, né, paciente, esse primeiro passo já foi tomado. Agora a gente vai para o segundo passo, que é exatamente decidir o que nós vamos fazer para você. E aí entra as estratégias de tratamento. A primeira estratégia, talvez a mais clássica, a mais feita no mundo ainda, são os tratamentos clínicos. E aí, dos tratamentos clínicos, há muitos anos, nós percorremos basicamente com 4 medicações, com 4 drogas que vêm sendo usadas há muitos e muitos anos. São as drogas que a gente usa todo dia no nosso consultório, em diversos pacientes que a gente tem. E vem se buscando há um bom tempo alguma coisa nova, até porque quando você... Em alguns tipos de pacientes que só estão em tratamento clínico e não podem partir por algum outro motivo para outro caminho de tratamento, muitas vezes ele fica preso só no máximo aquelas 4 medicações e não temos mais o que fazer. Então, a busca de novos tratamentos está crescendo no mundo e a primeira que chegou agora aqui no Brasil, chegou o ano passado, é um colírio chamado Vyzulta. Esse colírio, ele na verdade é uma associação de 2 medicações. Uma já existe, que são as prostaglandinas, que hoje teoricamente é considerado uma droga ouro pela sua ação, pela potência maior de redução da pressão intraocular, junto com o uso menor, que é uma vez ao dia, né? Mas ela tem essa ação da latanoprosta, que aumenta a drenagem, então nós temos um líquido dentro do olho, rapidamente, né? E muitas vezes um dos problemas do glaucoma é que a gente não consegue melhorar essa drenagem para que diminua a pressão dentro do olho, e uma das medicações é a latanoprosta, que é uma prostaglandina, que aumenta a drenagem por um caminho ali do olho, que a gente chama de via uveoscleral ou via não convencional. Então essa é a drenagem clássica que nós já existimos. E agora, associado a esse, o Vyzulta, ele tem a latanoprosta, associado ao chamado doador de óxido nítrico. Essa é o mais novo caminho de tratamento clínico que nós temos. Então, o que acontece? O que o doador de óxido nítrico faz? Ele relaxa a malha trabecular. Quem é a malha trabecular? A malha trabecular é onde existe a maior drenagem do nosso líquido chamado humor aquoso. É lá que a gente trabalha na maioria das vezes. Então, essa medicação nova, a ação volta para a malha trabecular de volta e aí tenta relaxar e o líquido drenar melhor. Portanto, o Vyzulta ele acaba trabalhando nas 2 vias. Então, ele trabalha com a latanoprosta lá na via não convencional e o doador de óxido nítrico relaxando essa malha trabecular, aumentando a drenagem da via convencional, ou seja, acaba atuando nas 2 e tendo possivelmente uma redução pressórica mais baixa do que só a prostaglandina isolada. Entendi. Para quem não está muito familiarizado com o assunto de colírios para tratamento do glaucoma, existem colírios que diminuem a produção do humor aquoso e existem colírios que aumentam a drenagem, né? Porque tem que ter um equilíbrio, a produção e a drenagem. E no glaucoma, esse equilíbrio ele está rompido. Há ou muita produção de humor aquoso ou pouca drenagem, então é conteúdo incontinente, né? Aquilo quebra o equilíbrio e isso gera então um aumento na pressão intraocular. Então tem colírios que diminuem a produção do humor aquoso e tem colírios que aumentam a drenagem. Então surgiu, né, como o Marcelo está falando, uma novidade no tratamento que melhora a drenagem do humor aquoso, que já era muito eficaz com as latanoprostas, com as prostaglandinas, e agora a associação desse doador de óxido nítrico. Muito bom. E os efeitos colaterais mudaram? A aderência ao tratamento mudou? Esse é um problema clássico e muitas vezes
vezes, em alguns pacientes, até sem uma opção viável, que acaba sendo um grande problema. Então, quando nós falamos de colírios, você pensar hoje um paciente pingando, por exemplo, 4 drogas no olho, são 4 colírios, 4 drogas, 4 conservantes. E aí o que acontece? O paciente tem piora do olho seco, que é um problema pela superfície ocular, o paciente às vezes olho vermelho, olho irritado, e um outro problema ainda, às vezes o paciente é alérgico a uma medicação. Então às vezes alguma dessas medicações o paciente não consegue pingar, não é nem que só deixa o olho vermelho, ele não consegue, tem alergia, e incha o olho vermelho, ele não consegue viver o dia a dia, então acaba sendo um problema. Então muitas vezes ele nem pode usar as 4, às vezes eu tenho pacientes que não conseguem usar nenhuma. Então a falta, isso por processos alérgicos e reações, né, vamos falar efeitos colaterais, esse é um grande problema dos usos colírios. Um outro problema é em relação à aderência. Então tem pacientes que até conseguem usar, só que ele esquece, não pinga, ele pinga um dia, no outro não pinga, e a falta de aderência é um grande problema. Muitas vezes o paciente progride a doença, a progressão do glaucoma, ele já sabe do diagnóstico, ele pinga, mas não pinga direito, e essa falta de aderência acaba sendo um grande problema para a doença progredir. Então, aderência, processos alérgicos e todo o nosso dia a dia acaba sendo um problema às vezes do colírio, né? Então, isso acaba às vezes levando a gente a dar um passo para outros tipos de tratamentos, né? Entendo. Como a gente gosta de deixar de forma didática aqueles 3 Cs, né? O primeiro é conhecer a doença, o segundo é ter continuidade no tratamento. E quando o paciente ele apresenta alguma intolerância, alguma reação adversa indesejável, insuportável, um paciente que tem alergia ao conservante ou tem alergia ao princípio ativo, isso torna-se um problema porque ele tem a sensação de que está usando um remédio que está fazendo mal para ele. Porque como o glaucoma é silencioso, o paciente não sente nada, quando ele usa um colírio que tem efeitos colaterais, ele fala, poxa, eu estava bem, usei um colírio que agora está me deixando com o olho vermelho, com o olho irritado. Então ele tem essa falsa impressão de que aquilo está fazendo mal, e na verdade são efeitos, às vezes até toleráveis, mas por estética também incomoda, o olho fica um pouco mais vermelho. Então realmente a gente tem muitas pessoas que não aderem ao tratamento. Em recente pesquisa nos Estados Unidos foi realizada e demonstrou que em mais ou menos 3 meses nos Estados Unidos há uma desistência, uma não aderência ao tratamento de quase 50%, é muita coisa, né? Então você tem que numa nova consulta reforçar a importância da continuidade. Então existem sim esses desafios também na continuidade do colírio. Esses pacientes que não conseguiram dar continuidade, aí a gente vai abordar outras formas terapêuticas, né? A gente tem aí os lasers, as microcirurgias, as cirurgias convencionais. E aí, Marcelo, o que você observou em relação aos lasers que te abriu uma esperança renovada de um tratamento promissor ou mais eficaz? Algum laser te chamou a atenção nesse sentido? Hoje, cada vez mais o laser chamado de trabeculoplastia, né, o laser usado no tratamento do glaucoma, vem crescendo. Ele chegou, já vem há anos sendo realizado, mas principalmente muitos anos nos Estados Unidos, e foi sendo comprovado não só a eficiência, mas como a continuidade desse laser. O que acontece? Antigamente usava-se um outro laser que acabava sendo mais inflamatório, acabava também deixando esse paciente com o olho irritado, olho vermelho, e ele não podia ser repetido. Então era um procedimento único que acabava sendo um paliativo, vamos falar, para esse paciente que não podia pingar colírio e que provavelmente ele iria chegar na cirurgia em algum tempo depois. Mas com o laser novo chamado de SLT, que é a trabeculoplastia seletiva laser, o laser ganhou um grande caminho no tratamento do glaucoma. O que acontecia é que ele tinha uma escadinha, era o tratamento clínico, depois você ia para o laser e depois você ia para a cirurgia. E esse laser aqui no meio, ele continua, mas muitas vezes ele não precisa ser só aqui. Então hoje, por exemplo, o laser pode ser usado como primeira opção de tratamento. Então inclusive nos Estados Unidos, alguns pacientes
que são diagnosticados com glaucoma ou até hipertensão ocular e ele não quer pingar colírio, ou ele tem alergia, ou ele não vai ter aderência. Então, alguns pacientes podem realizar sim o tratamento com SLT, que, por exemplo, usaria um colírio, no caso, por exemplo, uma prostaglandina, em vez de pingar o colírio todo dia, ele vai fazer o SLT, que dura mais ou menos, isso não é, os trabalhos mostram, em torno de 2 anos. 1 ano e meio, 2 anos, 2 anos e meio, tem pacientes até 3 anos controlado. Aí começa a subir a pressão, o que eu faço depois? Você pode repetir o laser. Então, é um laser que você consegue repetir, é um tratamento que, se o paciente às vezes precisa só de um colírio, esse é um detalhe importante, às vezes ele pode ficar sem nada, mas, por exemplo, temos um paciente que está usando 3 medicações, ou ele estava usando 2 e você teve que pôr uma terceira, ele está progredindo. Só que aí ele não quer pôr a terceira, ou ele tem alergia dessa outra medicação. Então ele também pode entrar aqui. Então ele está inserido lá no começo, mas ele também está inserido no meio. Então é um grupo mais ou menos indicado de pacientes leves a moderados, até alguns casos, às vezes, quando a gente não tem outra opção, até para avançados. Então ele circula em vários setores do tratamento, em vários momentos, né, do glaucoma do paciente. E o interessante é que ele é um procedimento feito dentro do consultório, não é cirúrgico, não é no centro cirúrgico. O paciente tem pouquíssimos efeitos colaterais, ou quando não tem, nem, às vezes nenhum, e praticamente indolor. E o paciente tem uma resposta normalmente de controle de pressão já nas primeiras 3, 4 semanas, e aí ele segue, como eu falei, às vezes 1 ano, 2 anos. Então é um tratamento bastante interessante e que vem ajudar a gente no tratamento quando o paciente tem todos esses problemas com os colírios, né? Então, no caso, quando você indica esse tipo de tratamento, né, o SLT, trabeculoplastia seletiva a laser, como primeira escolha, você escolheria então aqueles pacientes que sabidamente são muito alérgicos, aqueles pacientes que sabidamente têm muitos efeitos colaterais, tem asma, bronquite, pode atrapalhar o uso de algumas medicações, ou você conversa com o paciente também e vê a opção dele, eu não quero usar colírio, ou aqueles pacientes também que têm um estilo de vida muito irregular, seria isso? Exatamente todas as indicações entram. Vou dar um exemplo, a gente pega às vezes um paciente, sei lá, um paciente que viaja muito a trabalho e ele, por exemplo, esquece de levar o colírio, ou então ele fica com o olho vermelho e não quer ficar com o olho vermelho nas reuniões. Então, esse paciente é um paciente que, quando você propõe, oferece, por exemplo, muitas vezes interessa para ele, fala, nossa, mas aí eu não preciso pingar esse colírio. Fala, aí nós vamos fazer o laser, tem que ver a resposta. Existe respostas individuais, esse paciente tem que entender. Existe até pacientes que são indicados e alguns casos que são contraindicados. Eu queria te perguntar isso depois. E aí você acaba tendo uma resposta, e aí depois desse tempo o paciente às vezes acaba ficando livre, sim. Então existe o paciente que tem a falta de aderência, o paciente que tem alergia, e aquele paciente que quer fazer o laser e não quer pingar o colírio, ele também, se tiver a indicação correta, pode ser feito, sim. Legal. E me diga uma coisa, muito paciente faz o laser e desaparece, assim, fiz o laser e some, volta 5 anos depois, já aconteceu isso, ou 3 anos depois, o que não é indicado, né? Teoricamente, tem que se avaliar a resposta desse paciente, e ela pode ser um pouco individual, então é importante, mesmo fazendo laser, né, ter um certo acompanhamento. Você já se deparou muito com essa situação? O paciente fez o laser, pronto, agora eu fiz um laser, não preciso mais me preocupar, porque acontece isso, né, muito, pelo menos na minha observação. Acho que aqui envolve diversas coisas, né? Começa lá na relação médico-paciente, né? Esse é um ponto fundamental. Se você tem um bom relacionamento com o seu paciente e ele te entende e confia no seu trabalho, ou não é nem só no seu trabalho, mas do que você fala para ele, muitas vezes isso já diminui, isso é importante. Mas quando o paciente, às vezes, principalmente esses pacientes que não querem pingar o colírio e tudo mais, e ele fala, bom, já fiz o tratamento, isso acaba às vezes sendo um problema, e aí entra a conversa do pré-tratamento, né? Então tem que ter essa conversa com o paciente, olha, é que nem você estivesse fazendo um tratamento com colírio, você
Quando você entra com um X colírio, você vai medir a pressão, depois você vai fazer o acompanhamento conforme a sua necessidade, o seu tempo, conforme a gravidade da sua doença. E o laser é a mesma coisa, porque como ele vai perdendo eficácia, você precisa estar comparando se ele está ficando eficiente ainda para o seu tipo de glaucoma. Então isso é fundamental que isso aconteça, não pode perder esse segmento, e isso serve para qualquer paciente, independente do seu método de tratamento, né? Ok, volto a falar sobre o C da continuidade, né? Quando a gente fala em continuidade, pessoal, não é só o colírio que tem que ser usado todo dia, mas também são aquelas avaliações regulares que vão depender da gravidade da doença. Então tem pacientes que a gente se dá o luxo assim, de dizer, pode vir daqui a um ano, porque ele nem tem um glaucoma, tem uma hipertensão ocular bem controlada, é um paciente assíduo, não some durante anos, é um paciente que você vê a confiabilidade sempre quando há uma consulta, ele está usando o colírio. Já tem outros pacientes que são mais graves e a gente precisa pedir para esse paciente voltar com 6 meses, com 4 meses, com 3 meses, isso é variável. Então essas consultas regulares, elas fazem parte daquele C da continuidade para o controle do glaucoma. E Marcelo, para encerrar um pouquinho esse assunto dos lasers, quais seriam os pacientes onde você não aplicaria o SLT? Esse é um tema quase que médico, e o médico precisa entender isso, mas o público, né, leigo também pode entender de uma certa maneira, só para saber, porque é aquela coisa, então todo mundo pode fazer? Não todo mundo pode fazer. Então existem tipos de glaucoma, e aí isso tem a ver com o exame oftalmológico, que não pode fazer, por exemplo, nós estávamos falando que o glaucoma mais comum é o glaucoma de ângulo aberto, primário de ângulo aberto, por exemplo, glaucomas de ângulo fechado, normalmente é contraindicado. E glaucomas do tipo inflamatório, por exemplo, glaucomas neovasculares, glaucomas que são secundários à uveíte, enfim, são tipos de glaucoma que normalmente são contraindicados. Então, não são todos os pacientes, a grande maioria pode fazer, mas esses pacientes que é em torno de 15%, isso não existe um número mágico, 10 a 15, máximo 20%, é um grupo que provavelmente não vai poder estar fazendo o tratamento a laser. Então, aí tem que partir por um outro caminho, conforme o tipo e a gravidade do glaucoma do paciente. Muito bem. Para tudo há de se ter uma avaliação prévia, né, médica especializada. E falando aí das cirurgias, né, o que hoje em dia se fala muito são das cirurgias minimamente invasivas. E no congresso que teve, né, no Pan-Americano, mês passado, em São Paulo, eu achei curioso, porque se discutia muito isso, e um professor de uma grande escola falou assim, mas isso funciona mesmo ou é tudo mimimi? Então, esses microimplantes, essas cirurgias minimamente invasivas, funcionam mesmo ou é mimimi? Esse é um tema bastante controverso, e eu acho que existe os dois lados, mas existe os dois lados talvez por dois grandes momentos ou situações. Primeiro, que o médico tem que saber indicar. Se ele indica para o paciente errado, normalmente não vai funcionar. E aí ele vai falar, por exemplo, que é um mimimi, por exemplo, mas ele indicou errado. E a outra coisa é se o médico não sabe fazer o tal procedimento. Então, se ele não entende aonde aquilo deve ser, por exemplo, implantado, e aí dá errado, o resultado também é ruim e acaba não funcionando. Então, esses são dois pontos muito importantes, saber indicar e saber fazer. Mas também tem pacientes que também são contraindicados. Aí que está o problema. Então, não é para todo mundo. Então, por exemplo, quando a gente fala hoje de cirurgias mínimas, o que aconteceu? As duas cirurgias clássicas, depois a gente pode acabar falando nisso, é a trabeculectomia, chamada de TREC, e tem os tubos. Essas são as cirurgias que já acontecem há muitos anos, são cirurgias onde o paciente ali está mal controlado, ou tem essa aderência que não funciona, ou pode ter feito já o laser e está sem resultado, o paciente está progredindo, e normalmente, resumindo de uma maneira clássica, ele tem uma pressão muito alta e eu preciso levar ele numa pressão muito baixa. Teoricamente, às vezes, de um pulo de situações de pressões altas para pressões mais baixas, normalmente só a cirurgia faz isso. E aí existiam só esses dois procedimentos. O que acontece é que agora começou a surgir pequenos dispositivos, por isso que chama minimamente invasivos, aonde você vai buscar alguns resultados de pressões não
da mesma maneira que você busca com as cirurgias convencionais, esse é o primeiro ponto importante, e que você acaba causando uma invasão e um pós-operatório muito menor. Então, hoje o que a gente tem no Brasil são 2 tipos aprovados. O primeiro foi o iStent, né, que está já há alguns anos, e agora o segundo é o Zen. São os 2 MIGs que existem já aprovados. Está chegando mais coisa, mas é o que hoje se tem aqui na realidade. O que acontece? Cada um trabalha de uma certa maneira, mas a ideia é, onde você faz pequenas incisões, você implanta aquele dispositivo por exemplo, naquela malha trabecular que nem eu comentei, que é o caso do iStent, e muitas vezes no pós-operatório, no primeiro pós-operatório, não tem ponto, não tem bolha, não tem normalmente processos inflamatórios grandes, normalmente é tudo muito mais prático e um pós-operatório muito melhor, tanto para o médico, principalmente como para o paciente. Então, o que acontece? Você fala, então é muito melhor que a outra. Sim, mas a resposta depende do que você está buscando. Então, já até aproveitando o gancho, porque eu sei que às vezes vai vir assim, mas que paciente que normalmente vai usar, né? Então, assim, vou dar o clássico das indicações dos MIGs, né? Esses sim, são glaucomas leves a moderados. E os pacientes avançados? Não são indicados. Aí que está o negócio. Normalmente, principalmente o iStent, tá? O iStent é focado para glaucomas leves a moderados. Então, eu vou dar um exemplo bem prático. Assim, o paciente está usando 2 colírios. Ele tem um glaucoma leve, pode ser leve para moderado, e talvez ele precise implantar. Ele está precisando descer um pouco a pressão. Ele tem, por exemplo, um 18. São números assim, não são números altos. Muito altos. E aí ele tem um número 18, 19, 20, enfim, e ele precisa, às vezes, desse 18 para um 14, por exemplo, e aí ele vai estar bem controlado. Um caminho pode ser o iStent? Pode, por exemplo, se ele tiver um lobo aberto e tem um glaucoma leve a moderado, que precisa de um controle pressórico não muito grande, e ele não quer pôr um outro colírio, ou ele não pode pôr outro colírio pelo processo alérgico, um caminho, por exemplo, aí aqui abre os leques, então ele pode ir para um laser, mas às vezes ele pode ir por um MIGS. E no mundo dos MIGS acaba tendo 2 situações. Por exemplo, aquele paciente que vai operar uma catarata, por exemplo, ele já está com catarata, aí ele aproveita o procedimento, ele pode, isso não é uma regra, e, por exemplo, fazer a catarata e junto implantar o iStent. Isso é um caminho. Mas às vezes o paciente já operou catarata e ele está só cuidando do glaucoma, a catarata já foi um procedimento resolvido. Ele pode pôr só o stent? Pode pôr só o stent. Então, mas aqui a gente já está falando de cirurgia, então aqui já não é mais um consultório, sim um centro cirúrgico. Então esse paciente, o que é mais importante, porque às vezes é isso que as pessoas vão atrás da gente. Eu aqui pingo todos os colírios, um glaucoma avançado, mas esse não é o paciente. Esse paciente provavelmente vai ser a cirurgia convencional. Então, tem que saber muito bem indicar e saber fazer o procedimento. Os resultados são consideráveis, então não tem milagres, não são, como a gente falou, o paciente tem 30, ele quer ficar com 12, não faz isso. Os MIGs não fazem isso, mas eles baixam sim a pressão. Eu tenho não só os trabalhos, mas como os meus pacientes que eu já implantei, e eu vejo resultados bastante interessantes. Tirei colírios de pacientes, parei de pôr colírio em pacientes, alguns que eu estava usando 3 colírios, ficou só com 1 colírio. Eu tenho pacientes que ficou assim, diminuiu 1 colírio, às vezes 2 colírios. Então os resultados acontecem. Talvez o que a gente não tem, né, só para acabar esse primeiro pedaço, talvez o que a gente não tem você fala assim, quantos anos, né? Eu não tenho tantos anos, talvez nem os próprios MIGs têm tantos anos. Então você fala assim, qual acompanhamento tem 10 anos? Não temos ainda, então pode ser que daqui 5 anos, por exemplo, a gente fale em outra coisa. Mas esses primeiros anos, tem trabalhos com 1 ano, com 2 anos, acho que já até com 5 anos, mostrando resultados lá do implante. Só um último gancho, o Zen ele é um pouquinho diferente. Ele é implantado
criando uma bolha numa outra região do olho para simular até como se fosse uma TREC, né? Então, mas também minimamente invasivo, também normalmente sem pontos e com pós-operatório muito melhor. Então, esses dois procedimentos, e aí tem mais um detalhe do Zen que é bastante interessante, ele já pode ser indicado de moderado para avançado, então ele até pega um braço um pouquinho diferente do stent, então isso é bastante legal. Tem aquele paciente que por exemplo, está com 3, 4 colírios e ele não quer fazer uma TREC, por exemplo, o Zen é um caminho para buscar, criando um tratamento, um controle pressórico às vezes um pouquinho mais intenso, e aí você não fazer uma cirurgia tão invasiva. Então é isso, os mundos dos MIGs são esses, né? Diminuir pós-operatório, menos inflamação, ficar mais confortável e diminuir toda aquela coisa que as cirurgias convencionais a gente já está acostumado, né? Sim, e eu acho que também entra aí aqueles pacientes que você citou, né? Já estão usando alguns colírios, são pacientes com glaucoma avançado, mas que para alcançar uma PIO ideal pode ser também um recurso, né? Às vezes eles estão ali abaixo do 20, mas a PIO ideal é abaixo dos 15, pode ser um recursozinho útil, né? Quando, por exemplo, ele já está indo fazer uma facectomia, uma cirurgia de catarata, colocação, ou num momento isolado, né? É interessante. Agora, falando da cirurgia convencional, né? Ela perdeu muito espaço ou ela ainda continua sendo, digamos, o método ouro para controle a longo prazo de casos que exigem uma redução maior? As cirurgias convencionais não perderam seu lugar. A trabeculectomia, né? Tanto a trabeculectomia como o implante de drenagem, que a gente chama de tubo, né? Eles têm seus lugares, a gente faz, são cirurgias do meu dia a dia, inclusive eu faço mais elas do que os próprios chamados MIGs, porque são situações diferentes, tem vários pontos. Então tem custos, então os MIGs ainda não são procedimentos baratos, eles têm um custo, porque além de todo o procedimento existe o próprio material, e a trabeculectomia muitas vezes acaba sendo um custo mais inferior. Esse é um ponto que no nosso país tem que ser levado em conta, não tem como você falar que não conta, diferente de lá de fora, né, no país desenvolvido. Mas tem também todas as suas indicações, aquilo que, por exemplo, esse exemplo clássico, né, pacientes com glaucomas avançados principalmente, e que precisam de um controle pressórico mais intenso, de redução, normalmente ainda a trabeculectomia tem seu lugar, não só tem seu lugar, mas como bastante eficiente, né? O que acontece é que ela é mais invasiva sim, tem pontos, exige mais tempos de segmento no pós-operatório, e isso muitas vezes não tem uma escolha, então é o que tem para fazer. Então a gente tem que saber que esse caminho tem que ser, às vezes, ser tomado. Quando a gente pode mudar e facilitar a vida do paciente, a gente faz isso, mas muitas vezes ele precisa fazer essa cirurgia e só ela vai ser a cirurgia eficiente para controlar o glaucoma do paciente. E uma outra questão que eu queria abordar, né, porque eu vejo muitos pacientes chegando com uma ideia de que não, tudo menos cirurgia, esperando muito, protelando muito para tomar essa decisão. Então eu queria saber a tua opinião. Por exemplo, no caso, quando eu tenho um paciente que não está alcançando uma PIO ideal já com 3 colírios, com 3 drogas, com 3 medicações, mesmo que associadas no mesmo frasquinho, é um frasquinho que vai dar muitos efeitos colaterais, muitos efeitos indesejáveis na grande maioria das vezes, e ele já está com carga máxima, uma vez que a gente tem aí 4, agora talvez 5, né, drogas, que uma está vindo associada, mas disponíveis, né? Então a questão da indicação dessa trabeculectomia, eu particularmente, quando tenho um paciente com 3 colírios, eu já começo a conversar sobre a trabeculectomia, pelo custo, pelo benefício, pelo tempo de ação dessa cirurgia que está muito já estabelecido, né, dessa segurança. Claro que isso varia de paciente para paciente, tem pacientes que têm tendência a queloide, cicatrizações difíceis, que vão comprometer um pouco o resultado final, porém é uma cirurgia assim que existe há 55 anos, por incrível que pareça, né? É uma cirurgia muito estabelecida, né? Você também indica, antes de estar com a carga máxima, uma opção a mais de tratamento além dos colírios, ou você chega às 4 drogas para depois começar a falar
de lasers, microimplantes ou até cirurgias, dependendo do caso, que no caso um paciente que tem usa 4 remédios ou 3, ele já diz pra gente que ele é um caso mais difícil o controle. E nesses casos ainda eu vejo a trabeculectomia como a melhor das opções ou não? Quando ele já está com uma carga próxima à máxima. Eu acho que eu posso falar que os últimos 5 anos, né, olha que pouco, nos congressos, a grande fala, né, e isso tem a ver um pouco até com os próprios MIGs, mas não só com eles, com os lasers, e acabou entrando a trabeculectomia nesse mundo. O que acontece é que a grande maioria dos oftalmologistas estão falando em intervenções mais precoces. É exatamente o chamado glaucoma intervencionista, que o diagnosticar precoce a gente já sabe, mas às vezes intervir mais precoce, e esse intervir acabou tendo um leque, né? Então é isso que a gente está falando. Vamos intervir fazendo laser mais cedo? É uma opção. Vamos intervir fazendo os MIGs? É outra opção. E também tem até intervir fazendo a trabeculectomia mais precoce. Então, é que tem alguns casos que chegam pra gente com glaucomas às vezes agressivos e pressões muito elevadas, que a gente nem opta por um laser ou aumentar, ele precisa às vezes partir para essa cirurgia. Então, exatamente para que o glaucoma desse paciente, porque você já sabe o caminho que vai acontecer, você está vendo qual vai ser a curva de cegueira dele, está muito mais rápida do que um paciente normal. E esse paciente às vezes tem que ser intervir, por exemplo, com uma trabeculectomia. Mas eu acho que a resposta aqui é sim, a gente está intervindo cada vez mais precoce, e eu acho que tudo vai depender de cada tipo de paciente, tanto para a TREC, mas como para os MIGs, como para os lasers, todos podem ser sim feito de uma maneira mais precoce do que se fazia anteriormente. Eu acho que a resposta diagnostique mais cedo, e muitas vezes quando você não tem uma segurança daquele controle de uma possível progressão, sim, intervém mais cedo também na doença e conforme a melhor necessidade daquele paciente, né? Entendi. É bem complexo, né? Eu sempre falo para os pacientes que a gente tem um assunto muito amplo, né? E por isso é necessário mais cursos médicos para pacientes, porque o médico na consulta muitas vezes não tem como abordar tudo isso, uma vez que o paciente também tem aquele óculos que ele precisa trocar, ele precisa saber como usar o colírio, ele precisa saber os efeitos colaterais. A gente tem um questionamento também dos riscos de usar uma medicação ou outra. Aí, com o passar dos anos, a gente vai conhecendo um pouco melhor aquele paciente, mas ainda assim explicar sobre todas as opções de tratamento ou todos os riscos, todas as características do glaucoma é muito difícil numa consulta. Por mais que o médico tenha excelente boa vontade, eu sempre explico aos pacientes, uma coisa é consulta, outra coisa é aula, né? A gente, como médico, também vai a muitos congressos e a gente na vida toda continua tendo aulas e aulas. Como o Dr. Marcelo explicou muito bem, por exemplo, no caso dos MIGs, é um tipo de tratamento que ainda está muito caro, ainda tem pouco tempo de follow-up, de acompanhamento, então pode ser que daqui a 5, 6 anos a gente até fale algo um pouco diferente, porque todo tratamento muito novo é olhado ainda sobre um olhar investigativo, né? A gente precisa estabelecer parâmetros a longo prazo também, que a gente ainda não tem, mas com certeza vem aí para contribuir no tratamento dessa doença, que digamos, uma doença muito comum na nossa área, né? O inimigo número 1 da saúde visual, uma doença muito frequente, não é uma doença nada rara, quer dizer, se você questionar a sua família, vai saber que algum membro, ou pelo menos um conhecido seu, possui essa característica ou essa doença, características que levam à doença, fatores de risco, ou até mesmo já a doença. Eu sempre falo que falar de educação é transmitir boas informações, e se você está ouvindo a gente e achou que essas informações que a gente passou hoje foram significativas, mudaram a sua visão um pouco sobre esse vilão, compartilhe o nosso canal, compartilhe também as nossas redes sociais. O Glaucoma Sem Mistério está no Instagram, está no YouTube, agora tem o podcast, a gente tem o curso online que está na plataforma Hotmart para aquele paciente que precisa de uma ajuda mais próxima. Nesse curso online a gente presta uma assessoria durante um ano, com grupos VIPs do WhatsApp, aulas fechadas. A gente orienta os pacientes em qualquer lugar do Brasil a buscar bons especialistas
doutores em glaucoma, realmente, bons especialistas em qualquer região do Brasil. Então isso tem trazido um feedback muito interessante para a gente, que idealizou para mim. Para quem não me conhece, está aí ouvindo o canal pela primeira vez, eu não me apresentei porque naturalmente tem o meu nome, o canal, Cristiane Calheiros, mas eu sou médica, oftalmologista. Formei em 1997 em medicina, em 1999 na área de oftalmologia. Em 2001 concluí meu fellow em glaucoma, em 2003 o fellow de catarata, em 2004 o fellow de doenças externas, e é uma longa trajetória. E durante todos esses anos a gente nunca para de estudar, vai sempre se atualizando, porque a medicina é dinâmica e é o que torna ela assim tão incrível, né? Então eu queria muito agradecer, Marcelo, a sua presença aqui, enriquecendo esse canal de informações, doando algumas aulas para o nosso curso também online, se dedicando e doando também parte do teu tempo de trabalho na participação de projetos sociais que a gente faz presencial na nossa cidade, porque eu sempre falo, o Glaucoma Sem Mistérios é realmente sem mistérios. A gente não quer que as pessoas entrem só num curso pago, não, a gente quer fazer um curso frequente, gratuito para qualquer pessoa. A gente vai estar sempre trazendo informações confiáveis, né, com provas científicas, com tratamentos eficazes, né, já reconhecidos pela ciência, dando informação de forma gratuita para qualquer pessoa que queira acessar. A questão do curso online foi uma necessidade que surgiu por ter pessoas longe daqui que queriam estar mais próximas nessa discussão, queriam uma ajuda mais próxima, queriam poder trocar uma opinião com o médico, poder e até orientar a encontrar bons médicos, bons cirurgiões na região onde elas estão. Então houve essa necessidade de criar essa vertente também que está lá no Hotmart com o mesmo nome. Todos esses projetos se baseiam, né, e foram idealizados por mim, Cristiane Calheiros, com o método dos 3 Cs, que é justamente conhecer sobre a doença e conhecer que tem a doença, ter continuidade, né, no tratamento, nas consultas, na fiscalização da eficácia desse tratamento, assim como ter bons costumes. Os costumes também são importantes, a gente vai abordar num outro dia, né? E o objetivo de tudo isso é tornar um aprendizado de forma simples, prático, e que qualquer pessoa tenha condição de assimilar. Então, eu sempre falo com meus pacientes, a diferença entre o sucesso e o fracasso muitas vezes não está na escolha dos caminhos, mas na perícia com que a gente dá os nossos passos. Então, para tudo há de se ter um pouco de preparo. Então, se você tem glaucoma, você também tem que ter um mínimo de estudo sobre isso para que você realmente tenha condições de vencer essa batalha, que é uma batalha crônica, uma doença crônica. Então, precisa de um tratamento também crônico, contínuo, uma fiscalização por toda ali a trajetória desse paciente. Ele não precisa estar sozinho. Então, o Glaucoma Sem Mistérios é para ajudar esses pacientes a se sentirem mais amparados e seguros nessa batalha. E eu entendo e sei que o Marcelo também compartilha dessa filosofia, né, que a medicina envolve isso, né, um olhar empático sobre os pacientes. Não basta ser um bom médico e estudioso, tem que ter uma empatia para que realmente a gente consiga passar as melhores informações e estar presente na vida e na trajetória dessas pessoas, evitando aí a cegueira. Agradeço a todos, agradeço a equipe que está aqui gravando esse primeiro podcast, que a gente consiga enriquecer esse canal com boas entrevistas, com bons áudios, enfim, com boas discussões. Algumas vezes eu vou ter convidados, outras vezes eu vou estar sozinha passando informações, todas elas com bases científicas para que você esteja seguro nessa caminhada. Me despeço de todos e agradeço mais uma vez ao meu querido Marcelo. Muito sucesso aí na sua carreira, viu? Não, sucesso para o podcast, sucesso para o Glaucoma Sem Mistérios. É isso, né? É atingir diversas pessoas e alguém tem que ter essa iniciativa. E você vem aqui de uma cidade, se você pensar no Brasil pequeno, atingindo não só o Brasil todo, mas todo, inclusive outros países. Isso é muito importante. E parabéns pela sua iniciativa. Obrigado pelo convite, estamos aí. Obrigada pelo apoio de todos. Agradeço também ao professor José Fernando Barandas, que dá o nome desse núcleo de estudos que a gente tem aqui em Porto Seguro. Ele dá suporte, ele dá opiniões também técnicas. Ele é da Santa Casa do Rio, da Santa Casa da Misericórdia, no Rio de Janeiro, setor de oftalmologia, assim como a professora Patrícia Pachá, em Petrópolis, e tantos colegas que já participaram aqui do canal da gente.
É isso, pessoal. Até o próximo podcast do Glaucoma Sem Mistérios.